Olá pessoal, eu sou a Simone, a professora de arte da Rede de Ensino de Educação de Lagoa Santa, e eu venho aqui hoje para compartilhar com vocês alguns questionamentos, algumas reflexões sobre esse lugar das escolas como espaço para a formação em arte e cultura, e sendo mais específica, como as escolas da Rede de Lagoa Santa, elas podem ser ponte para a arte e cultura acontecer dentro desse espaço. Bom, eu inicio aqui trazendo uma imagem minha, da minha infância, uma narrativa da minha infância, onde eu estou com 7 anos de idade. Nessa imagem, eu estou vestida com uma roupa vermelha, que é a roupa da minha formatura, e à minha direita tá o Edivaldo, foi o meu paraninfo, e à minha esquerda a professora Conceição. Bom, a minha memória que eu tenho da professora Conceição é a seguinte: a professora Conceição, ela sempre chegava em sala de aula com o seu sapatinho, com o seu tamanquinho, com o batom vermelho, e sempre colocava a gente em filas, em carteiras enfileiradas. E aí ela sempre dava pra gente, pra colorir, um desenho de um ursinho segurando um coração. Bom, eu não tinha ideia do que significava aquilo, eu não tinha ideia de qual que era a importância daquilo, E aí eu pensava, que ela penso hoje, que ela ensinava pra gente o que ela conseguiu, o que ela aprendeu, que é dar uma aula sem articular com as dimensões do conhecimento. Bom, a minha memória então é dessa fila que a gente fazia para chegar dentro da sala de aula. Eu era sempre a primeira e o meu lugarzinho era sempre no cantinho, perto da janela, e eu sempre costumava olhar pela janela. E a Conceição me entregava esse desenho para colorir. Eu não tinha lápis de cor e eu também não me lembro se eu coloria ou se não coloria. As minhas memórias que eu tenho, as minhas memórias estéticas que eu tenho, é de quando eu olhava para a janela, eu via o céu azul, via as árvores balançando. Bom, o meu lugar hoje, enquanto professora, e sendo mais específico, enquanto professora de arte na rede, ele é marcado pelas minhas experiências enquanto uma menina que não teve acesso a um ensino de arte que fizesse sentido para mim. E hoje, enquanto mulher, insistindo na educação e tentando maneiras de fazer que o ensino de arte faça sentido para as crianças. Eu abro aqui então uma pergunta. Para que a escola ela seja um espaço para a formação em arte e cultura, o que ela precisa? Essa escola que nós estamos vendo hoje, ela colhe essa ideia? E aí eu trago uma frasinha bem pequena da escritora Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo diz: "Nasci rodeada de palavras. Eu, Simone, nasci rodeada de imagens. Mas eu não me dei conta disso na minha infância. Apenas hoje eu posso reviver o que eu não aprendi e o que eu aprendi. Então, como possibilitar que as crianças nasçam todos os dias rodeadas de imagens, de palavras? Como possibilitar que as crianças experienciem a arte, a cultura, por meio das memórias e narrativas de vida? Como propor, então, um ensino libertador?" E a palavra libertador aqui, ela vem exatamente daquele conceito do Paulo Freire, que são onde as pessoas, as crianças, elas são agentes que elas transformam o mundo, Bom, e aí, como disse um colega certa vez, abre aspas, ele falou assim: "Eu não imagino pensadores da educação como, por exemplo, Paulo Freire, Dewey, sentados numa mesa, numa sala de reunião, para discutir mapa de sala ou nota de aluno. Há assuntos mais urgentes." Fecha aspas. Bom, não é a história então de um sujeito, não é somente o processo criativo desse sujeito, mas como esse sujeito faz parte do mundo e de uma coletividade, Não é somente colorir desenhos mimeografados de ursinho, ou de Mickey, ou de princesa, mas que autoria essa criança tem ali enquanto ela produz, enquanto ela traz o que é dela, O que ela traz que é dela. Se nem lápis de cor eu tinha, quando a Conceição me dava os desenhos mimeografados para colorir, o que eu ia escrever ali, Se tem material eu tinha. E aí eu abro uma citação da Conceição Evaristo, mais uma. Ela disse: "E o que seria escrever nesse mundo? O escrever, o que escrever, como escrever, para que e para quem escrever. Escrevivência, antes de qualquer domínio, é interrogação. É uma busca por inserir-se no mundo com as nossas histórias, com as nossas vidas, que o mundo desconsidera. Escrevivência não está para a abstração do mundo, e sim para a existência, para o mundo vida. Um mundo que busco aprender para que eu possa nele me auto-inscrever, mas com a justa compreensão de que a letra não é só minha."
Fazendo então uma costura com o pensamento da Conceição Evaristo, eu me pergunto, né, e abro a seguinte pergunta a todos: como então criar uma experiência no ambiente escolar que seja uma experiência completa, uma experiência que faça sentido, cheia de conhecimento? Como que a gente faz isso no ambiente escolar, né? Como que a gente faz isso na escola? Se a gente fica muitas vezes enfurnado dentro de uma sala de aula. E aí, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, no componente arte, ela vem exatamente para responder essa pergunta. A BNCC fala: as manifestações artísticas não podem ser reduzidas às produções legitimadas pelas instituições culturais e veiculadas pela mídia. Tampouco a prática artística pode ser vista como uma mera aquisição de códigos e técnicas. A aprendizagem de arte precisa alcançar a experiência e a vivência artísticas como prática social, permitindo que os alunos sejam protagonistas e criadores. Ou seja, né, trocando em miúdos, né, as manifestações artísticas, o processo criativo, o fazer, ele tem que partir da própria criança, né, e não das instituições culturais, e não somente da escola. Todos nós sabemos que o saber da experiência, ele não separa do próprio indivíduo, né? Isso é fato. Que as tradições, os costumes, os valores, as histórias do sujeito caminham junto com ele, à medida que ele cultiva suas histórias. E como então acolher a criança e sua individualidade num ambiente muitas vezes marcado por hábitos que se repetem anos após anos, sem que seja cultivado seus conhecimentos? Né? Como acolher esse saber de uma criança que no recreio da escola ela está encostada na parede e quando se pergunta a ela: por que você não vai brincar com os coleguinhas? Ela responde: porque a professora disse que eu tinha que colar o bumbum na parede assim que eu terminasse de lanchar. Como que a gente faz isso, né? Como que a gente acolhe essa individualidade das crianças, né? Desse jeito. E aí, retomando a mesma pergunta feita anteriormente, né? Eu coloco mais uma vez: como então criar uma experiência completa, que faça sentido para a criança e que seja cheia de conhecimento? Bom, primeiro, é preciso então desenvolver propostas que privilegiem o interesse das crianças. E como é que eu faço isso? Escutando as crianças e colocando elas no centro do processo de construção, no centro das aulas, no centro de todo o processo. Construindo experiências significativas para as crianças e com as crianças, né? Porque às vezes a gente supõe que está propondo experiências significativas para ela, mas sem a participação delas. E criar experiência aqui é o sujeito interagir com as condições que o rodeiam, interagir com a escola, interagir com a cidade, interagir com a rua, com a sua casa. Então, por que escutar as crianças, né? Por quê? Se às vezes eu levo um planejamento pronto, um planejamento que está sólido, um planejamento certo de uma aula, que tem início, meio e fim, por que eu quero parar? Por que eu vou parar para escutar as crianças? A pesquisadora e professora Maria da Conceição Passege, ela nos diz que o universo que a criança conhece, ele está diretamente relacionado às estruturas socioculturais do contexto em que ela interage, né, em que age e interage com o outro e com o mundo. E a escola tem um papel social na vida dessa criança. Dentro ou fora da escola, ela aprende e passa por experiências, né? Então, dentro da sala de aula, no pátio, no intervalo, nas ruas, ela passa, ela aprende e passa por experiências. E a partir daí, ela vai costurando e vai criando sentido sobre si e sobre o mundo onde vive. Não é apenas, então, sobre a criança saber das coisas, mas vivenciar a experiência, né? Ela aprender e ela ser afetada pelo que ela aprendeu, né? Ela ser afetada pelas coisas que ela viu, pelas coisas que ela experienciou. E a forma que elas são afetadas costumam ser diferente da forma que um adulto, por exemplo, é afetado, né? Às vezes a gente está lá insistindo em passar uma atividade no quadro, por exemplo, e aí a criança está olhando pela janela, está olhando para outros lugares. Não significa que ela não esteja aprendendo, né? A atenção dela está voltada para outras coisas, né? A nossa pode estar voltada para aquela atividade, mas a dela está voltada para outras coisas. E aí, quando o aluno Hugo disse: professora, estou sentindo cheiro de matemática. Eu gosto muito dessa frase, né? E aí ele falou: estou sentindo cheiro de matemática, eu gosto desse cheiro. Então, que memórias foram cultivadas pelo Hugo, né? Para que ele, dentro da sala de arte, me falasse que sentiu o cheiro de matemática, né?
quais foram as memórias das aulas de matemática, né, que fizeram sentido para o Hugo, né, para que ele reconhecesse a disciplina de matemática através de um cheiro, né? Bom, vivenciar a experiência. Foi uma aula minha, então, que voou a seguinte pergunta. Professora, tem artista em Lagoa Santa? E foi com essa pergunta, que foi lançada pelos Ares, né, que eu e os alunos iniciamos, então, um processo de busca e aprendizado sobre o primeiro pintor de Lagoa Santa, o Brant. E aí a gente começou. Quem foi o primeiro pintor de Lagoa Santa, né? Quem foi o Brant? Qual foi a sua história? De onde que ele veio? Quando foi que ele faleceu? Quando foi que ele morreu? Como que ele viveu aqui em Lagoa Santa? Qual que é a minha história, né? Qual que é a minha história? Qual que é a ligação da minha história junto com a história do Brant, né? Quais são as nossas histórias, a minha, de toda a coletividade? Como a cidade acolheu o Brant, como a cidade me acolhe e por aí vai. Aí a partir então desse questionamento, né, vindo de dentro de uma sala de aula, que essa pergunta voltou para eles, iniciamos então um processo de criação, um processo de pesquisa em cima desse tema. Então, gente, escutar as crianças é revolucionário. Mas então por que a gente está falhando com as crianças, né? Se é tão revolucionário, se é tão urgente, por que estamos falhando com as crianças? E aí, o pedagogo Loris Malaguzzi, criador da abordagem Reggio Emilia, ele escreveu o poema As 100 Linguagens da Criança. E aí ele fala assim, um trechinho. A criança, ela é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar, de maravilhar-se e de amar. 100 alegrias para cantar e compreender, 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100. Mas roubam-lhe 99, a escola e a cultura. Lhe separam a cabeça do corpo. Bom, juntamente a esse trecho do poema, né, eu trago aqui, vocês vão acompanhar pelo slide, a imagem de alunos de uma aula de arte no ano de 2002. Então, assim, após a gente conversar sobre o significado de algumas ações em arte, como por exemplo, rapping, performance, né, e aí eu trazer algumas imagens sobre as obras da Ana Teixeira, que é aquela obra Escuta História de Amor, onde ela vai para as praças, para os lugares abertos, né? E aí ela vai costurando enquanto as pessoas param lá e contam as histórias da vida delas. E também aquela obra da Débora Diniz, que ela pergunta qual que é a sua história, e as pessoas vão escrevendo qual que é a história, né? E aí os alunos, então, de uma turma de 9º ano, eles propuseram ir até um espaço aberto para colocar em prática o que eles aprenderam, o que ouviram na sala de aula, né? Porque tem que fazer relação com a vida deles, né? E aí eles resolveram perguntar para as pessoas da comunidade qual que era o sonho deles de criança. Então escrevemos uma placa, escrevemos qual o seu sonho de criança. Fomos para a praça e lá sentamos para ouvir as histórias, né? Saímos todos, cada um com uma cadeira nas costas, em direção à praça mais próxima da escola. E lá, né, onde a vida em movimento, a presença, a ausências, nós ficamos lá por um bom tempo ouvindo histórias de quem passava por lá. Bom, e qual é então a posição do professor nisso tudo, né? O que o professor precisa fazer para que essa experiência ela seja uma experiência significativa para a criança, né? Para que haja esse aprendizado, haja essa conexão de aprendizado escola, rua, casa. Bom, a pesquisadora Delory Monberger diz criar um espaço juntos, onde cada um vai poder pousar com sua existência, sua história, suas experiências, suas dúvidas, suas vontades, seus projetos. Trata-se de construirmos juntos um espaço comum, uma inter-relação na qual cada um possa ver-se, escutar-se, encontrar-se. Então, sair da sala de aula e levar o corpo inteiro da criança para passear pode também ser um bom começo para chegar ao final de uma aula, né? E aí você, tanto o professor quanto os alunos, sentir que aquele momento teve significado e importância, né? Então, nem sempre ficar somente dentro de uma sala de aula é a solução. Bom, produzir, seja em sala de aula ou fora dela, explorar espaços, andar pela cidade, parar, sentar, conhecer o outro. Tudo isso é uma forma de aprendizado. E aí, voltando às crianças, né, ao buscar o que dizer aqui hoje, para esse encontro, eu joguei na sala de aula algumas perguntas na última semana. E elas foram: o que é escola? O que é casa? O que é rua?
o que é arte e o que é cultura, né? E para que a escola seja um espaço para a formação em arte e cultura, o que ela precisa? E a partir daí, essa pergunta, né, que eu joguei dentro de uma sala de aula, eu tive algumas respostas das crianças. Para elas, escola é lugar para estudar e aprender, lugar para ver os amigos, ter um professor, e também é um lugar que é chato, uma prisão e que é cheio de ansiedade. E a rua? O que é a rua para elas? A rua é lugar que tem amigos, lugar para brincar, pessoas ajudando um ao outro, lugar de diversão e lugar para chorar. Bom, as crianças dentro da sala de aula, né, elas são cada uma, né? Isso é óbvio, né? É fato, é bem óbvio isso. E aí cada uma com suas dificuldades, seus desafios, seus cansaços, suas perdas e todas as outras doenças, né, que são muitas vezes silenciosas, né, mas que não são visíveis, mas que estão todos os dias ali dentro da sala de aula. Não tem como ela deixar isso para trás, né, para vir para a escola, por exemplo. E aí, às vezes o professor chega na sala de aula, né, com muitos planejamentos, muitos conteúdos, e o que a criança está sentindo, isso não consegue chegar até um professor, por exemplo. Na sala de aula, elas não vão deixar para trás o que elas estão sentindo, né, o que elas estão vivendo para estudar. Ao contrário, né, é para lá, para a sala de aula, que elas vão correr em busca de afeto, vão correr em busca de atenção, de aceitação. Bom, por que então a escola não poderia ser uma extensão da vida, né? Por quê? Deveria ser, né, gente? Como proporcionar, então, que as experiências se transformem em prática social, permitindo que alunos sejam protagonistas e criadores. Como proporcionar que as experiências, o que eu experiencio, eu consigo levar isso para a comunidade onde eu vivo, eu consigo levar isso para minha casa. Como que eu faço com que isso aconteça, né? Se a rua é lugar de brincar, por que a escola também não pode ser? Se a escola é lugar de aprender, por que também a rua não é? Né? Para o professor e historiador, o Luiz Simas, a arte e a cultura, elas podem caminhar juntas. Então, não precisa separar arte e cultura. O autor diz: alguém há de se perguntar se brincadeiras infantis têm lugar em um debate sobre a cultura. Eu devolvo de prima, é claro que sim. Cultura não se restringe a um evento, nem a um terreiro onde só os adultos dançam. Cultura é a maneira como um grupo cria e relabora formas de vida e estabelece significados sobre a realidade que o cerca. As maneiras de falar, as maneiras de vestir, de comer, de rezar, de matar, de nascer, de enterrar os mortos, de chorar, de festejar, de envelhecer, de dançar, silenciar, gritar e brincar. Como então educar? Como pensar o corpo de meninos e meninas a partir da escola, em geral, né, muitas vezes, né, sempre há exceções, né, um ambiente disciplinador e amansador desses corpos pulsantes, né? E a resposta, a educação, ela está também fora dos muros escolares. Ela não está somente dentro das escolas. E por isso, gente, é urgente a gente construir escolas vivas. É urgente a gente colocar o cotidiano das crianças refletido nas suas paredes, refletido nos seus espaços. É urgente a gente desconstruir atividades estereotipadas, discursos estereotipados, sabe? É urgente a gente parar de achar que somente um mapeamento de sala vai resolver o problema de uma turma, né, daquelas crianças. É urgente fazer com que ela tenha ela relacione a vida, a escola e a comunidade, que ela valorize as histórias, suas culturas, seus aprendizados, né? E aí, mais importante também, a sua subjetividade. E aí, insistindo nas escolas como um espaço para a formação em arte e cultura e também no próprio cotidiano, né? Nas experiências crianças, vindas do lugar onde cada uma vive. Para a BNCC, né, o componente curricular arte, sendo mais específico em arte, do ponto de vista histórico, social e político, proporciona a eles um entendimento dos costumes e dos valores constituintes das culturas, manifestados em seus processos e produtos artísticos, o que contribui para a sua formação integral. Ou seja, né, a escola e a rua como espaço para a formação em arte e cultura. Se ficar somente a escola trabalhando aqui, e aí tem a rua aqui, né, a cidade, se as ruas não conversarem, não há esse aprendizado. E aí, a escola como espaço e rua, né, para a formação em arte e cultura,
por meio da autonomia dessa criança, por meio da reflexão dela, reflexão sensível, uma reflexão imaginativa, uma crítica sobre os conteúdos artísticos, sobre os elementos constituintes, sobre a experiência, sobre a invenção, sobre a criação. Então, é deixar que a criança se entregue ali, né, de corpo, né, ela fique por inteira. E aí, a própria BNCC, ela já nos responde a todos os questionamentos que foi feitos aqui anteriormente, né? Para que a escola, então, seja um espaço para a formação em arte e cultura, ela precisa caminhar, cortejar a cidade com as crianças e não simplesmente só deslocar a criança para o museu, mas esse deslocamento para o museu, ela vivenciar experiências estéticas diferentes, experiências estéticas significativas e práticas artísticas culturais que estão para além dos muros da escola, entendendo que a cidade como fonte de saber, local de encontro e também local de compartilhar as vidas. Bom, para tanto, é preciso então reconhecer a diversidade dos saberes, as experiências e práticas artísticas como modos legítimos de pensar, de experienciar e de fluir a arte, o que coloca em evidência o caráter social e político dessas práticas, né? Bom, que relações mantém então a arte, a cultura e a criança, né, os três juntos, nesse contexto singular de existência? Como, através da arte e da cultura, sujeitos que podem biografar e fazer significar o cotidiano da sua experiência? Bom, colocar todos em comum, desconstruir as hierarquias e manter-se consciente de que, né, isso não é um empreendimento fácil, mas a postura, o que cada um precisa, ir além do mero participar, permitindo que esse sujeito, que essa criança, ela tenha o lugar dela de fala, ela tem um lugar que se dá com sua vida, suas reivindicações, suas histórias, seus impasses, seus questionamentos, tudo isso tem que estar junto, né? Bom, eu espero, então, que após essa minha fala aqui, que algo tenha sido plantado aqui, né, e que isso, alguma coisa daqui possa fazer sentido para nós, que estamos num ambiente escolar todos os dias e buscamos uma educação emancipadora e que ligue a vida, e que a gente não esqueça, né, de ligar a vida do aluno com a escola. Acho que isso que é o mais urgente e importante, assim, quando a gente vai pensar a arte e a cultura, né, no ambiente escolar.